Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 682, Pandemônio. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Gabriel. Todos rapidamente olharam através do campo de batalha em direção a Gabriel e viram anjos segurando o seu peito, do qual vazava um miasma muito escuro. As 7 virtudes e os anjos olharam horrorizados para Gabriel. Eles sabiam muito bem o que atingiu Gabriel. Afinal, Ariel sofria do mesmo efeito. Skatash e Vlad não perderam o sorriso cruel que apareceu no rosto de Diablo enquanto todos no campo de batalha observavam o anjo mais puro do céu sendo coberto de energia negra. O grito de Gabriel alcançou o campo de batalha. Gabriel, me responda. Que finalmente está começando. Uma risada desagradável foi ouvida. Michael virou o rosto e viu uma sombra com asas de demônio e um grande sorriso no rosto. Asmodeus. O que você fez? A vontade do rei demônio. A sombra começou a desaparecer, e Michael nem precisou reagir quando uma explosão de miasma e poder sagrado subiu aos céus. Ah! O grito que antes era angelical começou a ficar mais demoníaco, mais maligno. Gabriel. Michael, controle-se. Não se esqueça de onde você está. Michael olhou para o lado e viu Cassiel, a virtude da diligência. Seus irmãos precisam de suas instruções. Controle-se. Cassiel falou cada palavra com um tom pesado e determinado, declarando a importância da situação. Michael visivelmente mordeu o lábio e olhou para o campo de batalha, e só agora ele percebeu que os demônios começaram a recuar. Seus irmãos estavam sendo mortos e pressionados novamente. Michael fez uma cara de nojo, suas asas se expandiram amplamente quando um halo apareceu em sua cabeça e ele voou para o céu. Pai, me dê permissão. Permissão para convocar meu irmão. Você tem minha permissão. Michael ficou surpreso com a voz de seu pai muito mais pesada do que o normal, algo que ele nunca tinha ouvido antes, mas não prestou atenção. Usando sua energia como um canal, ele falou: Azrael, meu irmão. Sua ajuda se mostrou necessária. Um grande portal dourado apareceu no céu. Que a morte caia sobre nossos inimigos. A energia de Michael subiu aos céus, e o portal se expandiu ainda mais, e logo uma luz caiu sobre todo o campo de batalha. E centenas de anjos começaram a sair do portal, voando em direção aos demônios com olhos determinados. Ele ficou muito apressado. Não deveríamos ter convocado a legião de anjos de nosso irmão agora. Ele era nosso triunfo. Ariel pensou enquanto se esquivava dos ataques dos pilares demoníacos. Esses idiotas, eles estão apenas ganhando tempo. Mesmo que eles tenham intenção de matar, eu não sinto que eles estão realmente tentando. Ariel estava irritada. Seus inimigos não estavam lutando seriamente. Eles eram evasivos e lutavam de uma forma que não arriscava muito. Algo muito diferente do que ela esperava. Preguiça, inveja, vocês sabem o que fazer, ordenou Diablo quando viu o ritmo da guerra mudar novamente. A mulher chamada Preguiça, e o homem que era o picado da inveja apenas acenou com a cabeça. Então eles caminharam em direção aos monstros humanoides e desapareceram em um portal que abriram. Irmão, eu não esperava intervir tão cedo. Eles infectaram nosso irmão. Precisamos eliminar todos. Sua força é necessária. Michael rosnou enquanto olhava para o homem que estava coberto por uma armadura preta e um capuz cobrindo suas feições. Assim como os anjos de nível superior, ele tinha 3 pares de asas, que ao contrário dos anjos normais, eram translúcidas e com tons de branco e preto. Era óbvio que, mesmo entre os anjos, ele era único. E havia uma razão para isso. Afinal, ele era a morte do panteão bíblico. Ele era o júri e o carrasco. Ele era a morte. Azrael, o anjo da morte, foi o único autorizado pelo Pai Celestial a acompanhar os mortais em seu momento final. Azrael olhou para Gabriel e estreitou os olhos. Ele viu que seu irmão estava lutando contra o miasma, mas bastou um olhar para ele saber que era uma luta inútil e que ele sucumbiria. Ele olhou para o campo de batalha e viu que as virtudes estavam sendo mantidas pelos demônios dos pilares. Rumble, rumble. Oh! Então você é o famoso anjo da morte. Eu me sinto honrado.
Azrael olhou para o bárbaro à sua frente. Thor. Eu me pergunto se você ou a morte do meu panteão é o mais forte. Cada panteão era único e cada panteão tinha uma entidade de morte. Veja o panteão nórdico, por exemplo. Ela era tanto uma deusa da morte quanto a rainha do inferno e, ao mesmo tempo, uma governante. Isso é algo que nunca saberemos. Azrael desapareceu em um raio negro e surgiu diante das virtudes. Saia. Encontre os outros oponentes. Ele olhou para os demônios do pilar com um olhar frio. Os anjos não discutiram. Quando Azrael disse algo, você apenas ouviu porque ele só respeita e ouve o Pai Celestial. Ariel, junto com as outras virtudes, se espalhou. Duas virtudes e dois pecados capitais começaram a lutar entre si. Duas virtudes ascenderam ao céu em direção a Lilith e o dragão. Enquanto isso, Ariel e sua irmã, que também era uma das virtudes, subiram ao céu em direção a Michael e Thor. Ela se aproximou o suficiente para ouvir os dois discutindo. Ele está se corrompendo. Me dói dizer isso a um aliado, mas precisamos matá-lo. O que? Ele é meu irmão. Assim como todos os outros anjos. Thor. Michael rosnou. O deus do trovão manteve um olhar neutro em Michael. Eu sei o que acontece quando os anjos se corrompem. Eles caem e os caídos tendem a atacar aqueles que antes eram seus aliados. Você precisa tomar uma decisão. Michael mordeu o lábio. Thor desviou o olhar e olhou para Ariel e sua irmã. Ajudarei os anjos o máximo que puder, mas alguém precisa assumir a posição de comando de Michael, ou as baixas deste lado só aumentarão. É necessário um comandante. DN/vertical com Rumble. Rumble. Thor desapareceu e pousou no meio do campo de batalha com um estrondo de trovão e começou a eliminar os demônios. Antes que ele pudesse ir mais longe e matar mais demônios, ele sentiu algo se aproximando e rapidamente se esquivou. Oh! Ele levantou uma sobrancelha para o demônio enlouquecido. Se não estou enganado, você é Urat. Eu sempre quis matar um deus. Não vai ser hoje que você vai conseguir esse desejo. Veremos. Os dois seres colidiram um com o outro, e uma explosão de poder se seguiu, isolando os dois guerreiros de ambos os exércitos. Enquanto isso, em um local um pouco distante do campo de batalha principal, nossas baixas? Volk perguntou a um homem de cabelos brancos. Até agora, apenas 10 lobisomens morreram, todos por excesso de confiança. O homem de cabelos brancos respondeu. Tolos. Eu os avisei para focar apenas nos demônios mais fracos e não arriscar muito. Esta guerra não é nossa. Volk rosnou. Se me permite, meu rei. Visite PD, .qm porque estamos lutando nesta guerra. Os anjos são conhecidos por suas habilidades de cura. Apenas essas palavras foram suficientes para que o general de cabelos brancos e bigode impressionante permanecesse em silêncio. Fenrir. Ele está piorando ainda mais. Não foi uma surpresa que o homem soubesse que, afinal, ele era o braço direito de Volk. Entendo. Nesse caso, não deveríamos ter uma atitude mais ousada. A guerra não é nossa. Estamos aqui apenas para pressionar os demônios e demonstrar que os anjos não estão sozinhos, e somente se for necessário serei eu quem interferirá, não meus lobos. Minimizar o máximo de baixas possível, hein? O homem de cabelos brancos poderia se relacionar com esse plano. Uma onda de poder sombrio foi repentinamente sentida por todos. Meu rei. O anjo caiu. Eu sei, Adão. Volk estreitou os olhos. De repente, ele sentiu um olhar sobre ele e rapidamente olhou para sua origem acima das nuvens no céu e se deparou com os olhos vermelho-carmesim de um velho conhecido. Vlad. Ele está aqui? Por quê? Volk observa Vlad abrir a boca, fazendo alguns gestos com os lábios. Quando Volk leu os lábios de Vlad e entendeu o que o rei vampiro quis dizer, os olhos de Volk se estreitaram ainda mais. Eldergoldes. Isso ficou mais confuso do que eu esperava. O pilar de luz foi completamente corrompido pelo miasma, e logo a aparição de Gabriel foi mostrada a todos. Ele não era mais angelical como antes e se tornou muito mais parecido com um demônio. Até a energia em seu corpo agora era puro miasma. Um dos anjos mais exaltados do céu havia caído,
o que encheu todos os corações dos anjos com tristeza e incerteza. Infelizmente, todos não tiveram tempo de observar a aparência do anjo recém-caído por muito tempo porque uma mudança abrupta ocorreu no campo de batalha. Um craque no céu foi ouvido, e preguiça e inveja apareceram ao lado de Michael. O que? Pobre anjo! Tão ocupado! Tão cansado! Como uma canção preguiçosa e cansada, Slot falou. Sou criatura nojenta. Michel começou a se sentir sonolento, mas lutou contra o impulso. Eu invejo você, Michael. Tanto poder. Que tal perder um pouco dele temporariamente? Michael sentiu suas reservas de energia caindo a um ritmo insano. Sim, apenas assim. Envy sorriu amplamente. Nesse meio segundo que Envy sorriu, algo escuro saiu de Envy e foi para o corpo de Michael como um parasita. Ao mesmo tempo que isso acontecia, algo apareceu atrás de Ariel e sua irmã. Tosse. Ariel e sua irmã cuspiram sangue dourado de suas bocas e olharam para baixo quando seus peitos foram perfurados por uma adaga. Você não deve baixar a guarda. Não quando um Agares está no campo de batalha. A voz do demônio foi ouvida perto dos ouvidos dos dois. Desgraçado. Os olhos de Ariel brilharam com poder, e uma aura de santidade se ergueu, afastando o demônio. TSK. Agares desapareceu de volta em seu mundo enquanto tentava ignorar a dor excruciante em seu corpo. Ariel se aproximou de sua irmã e a pegou. Come 0v/el/b/in/net. Você está bem? Sim. Apenas me dê alguns minutos. O dano foi profundo. Infelizmente, não temos alguns minutos. Correto, você não sabe. Ariel e sua irmã sentiram um arrepio na espinha quando olharam para trás e viram um demônio gigante e familiar. De Diablo. A cauda de Diablo bate nos corpos dos dois anjos, fazendo-os voar a vários quilômetros de distância. Os corpos dos dois ao caírem no chão ficaram completamente destroçados, e eles só sobreviveram graças à sua constituição como serafins. Diablo se virou e ignorou completamente as poderosas presenças que vinham em sua direção. Afinal, ele tinha um dragão. Roar. Um suspiro foi lançado aos anjos, pois as virtudes que tentavam atrapalhar Lilith simplesmente não eram suficientes para lidar com uma deusa demoníaca e um antigo dragão. No momento em que o golpe aconteceu, Diablo já estava na frente de Gabriel, que ficou paralisado. Eu não consigo me move. Por quê? Isso não é algo que você precisa saber. A garra afiada de Diablo perfurou o corpo de Gabriel e arrancou seu coração. No irmão. Alimentando-se de raiva, um pecado capital que nenhum anjo deveria ter, Michael sentiu uma onda de poder em seu corpo que fez com que os dois pecados capitais explodissem à distância. Michael voou em direção a Diablo com vingança em seus olhos. O anjo mais exaltado não deve cair de raiva. Parece que nem mesmo os anjos podem parar uma emoção tão básica quanto a raiva. Diablo se virou, os olhos do demônio brilharam com poder e um miasma vermelho puro irrompeu de seu corpo. Antes que Michael pudesse entender o que aconteceu, seu coração também foi perfurado e removido. Sei como. Eu não luto sozinho, Michael. Uma mão fria foi sentida em seu pescoço, e ele ouviu aquela risada nojenta novamente. Que? Você realmente achou que eu simplesmente desapareci? Meu rei, posso consumi-lo? Fique à vontade. Já tenho o que preciso. Diablo olhou para os dois corações batendo à sua frente. O coração contendo todo o mal do inferno, o coração de um anjo caído da mais alta ordem, e o coração do anjo mais justo e sagrado que existe. Os ingredientes estão completos. Um sorriso apareceu no rosto de Diablo e euforia percorreu todo o seu corpo. Todos os seus planos eram para isso, para este exato momento. Apesar dos contratempos, ele conseguiu o que queria. Diablo piscou os olhos e sentiu o tempo ao seu redor desacelerar. Ele virou a cabeça e viu o rosto de um ser coberto de raios com orelhas pontudas e olhos vermelhos sangue. Vampiros. Inconscientemente, Diablo fechou seu corpo e protegeu os corações com seu corpo, e usou seu miasma para esconder os corações em seu corpo. Mas ao contrário de tudo que ele esperava,
A mulher não o atacou, ela simplesmente passou por ele e tocou seu corpo enquanto algo escuro tomou conta de sua pele, e no momento seguinte, ela desapareceu, deixando rastros de raios para trás. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir. A mulher que brilhava com o poder dourado do raio apenas voou em direção ao chão e desapareceu na escuridão. Diablo acordou de seu estupor e sentiu uma raiva sem fim quando sentiu que algo armazenado em seu corpo havia desaparecido. Ela pegou a chave do inferno. Aliados de Alucard. Ele falou com tanto nojo e raiva que chocou um pouco Agares, que assistia a tudo sem reação. Outro portal apareceu ao lado de Diablo, e o demônio, junto com seus aliados, saltou rapidamente em direção ao portal. A ação que Diablo acabou de realizar elevou os campos de batalha a um nível totalmente diferente. As elites pararam de se conter. Os anjos atacaram como se fossem bestas demoníacas, e a guerra virou um pandemônio sem ordem, apenas caos. E quem estava na vanguarda desse caos era um anjo da morte muito zangado que começou a cortar as elites e pilares dos demônios como um verdadeiro carrasco. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 683. Um novo jogador entra na guerra. Quando foi que tudo deu errado? Ariel se perguntou enquanto cortava a cabeça de um demônio da nível pilar. Ela se esquivou do ataque vindo em sua direção e jogou uma lança de luz de volta no demônio, matando-o. Oh sim! Eu me lembro. Tudo deu errado no momento em que Gabriel foi atingido. Michael perdeu completamente a compostura, e para um comandante em uma guerra, isso é inaceitável. Ariel rosnou de aborrecimento enquanto seu corpo brilhava com a luz sagrada e ela destruiu centenas de demônios. Estávamos muito acostumados com a paz, enquanto por outro lado, os demônios estavam sempre em guerra. Ela ficou ainda mais brava. Devíamos atacar com tudo desde o início. Em nossa arrogância, deixamos os demônios tomarem as rédeas. Foi apenas um erro. Um maldito erro para que tudo fosse jogado no caos. A incompetência de Michael. Os anjos começaram a ser pressionados, e agora que Michael e Gabriel estavam mortos, o moral dos anjos foi abalado. Uma guerra que deveria ter sido igual, com os anjos vencendo porque tinham um atributo sagrado que era extremamente letal para os demônios, se transformou em uma guerra de defesa. Lilith desceu de seu dragão e começou a lutar contra o anjo da morte. Se havia um ser que poderia enfrentar o anjo da morte, era a Lilith ou o próprio Diablo. Ariel voluntariamente assumiu o comando da guerra. Depois de Michael, apenas ela e Cassiel eram os mais capazes. O anjo da morte também se qualificaria, mas ele era mais um guerreiro do que um comandante. E graças a Ariel assumindo o comando, o ritmo da guerra mudou novamente, e os anjos começaram a pressionar os demônios. Todos os demônios classificados como pilares morreram da fúria do anjo da morte. Apenas Baal e Agares foram deixados vivos. Inveja, ira e orgulho tiveram muitos ferimentos causados pelas 7 virtudes e tiveram que ser resgatados e levados para a retaguarda das forças dos demônios. Eles ficaram incapacitados por um tempo e levariam tempo para retornar. Afinal, qualquer um dos ataques dos anjos era extremamente letal para os demônios. Mas a situação estava longe de ser boa. Eles perderam seus 2 melhores lutadores, enquanto o exército de Diablo ainda tinha muitas elites. Sem falar que seus irmãos nas 7 virtudes também ficaram muito feridos. A única razão pela qual eles não morreram foi que seus guardas sacrificaram suas vidas para salvá-los. Algo que deixou todas as 7 virtudes ainda mais furiosas. Mesmo a virtude da bondade tinha olhos brilhando de ódio e raiva, provando que nem os anjos mais puros estavam isentos de sentimentos negativos. Vendo isso, Ariel pensou: alguma coisa tinha que ser feita. Os anjos não poderiam perder esta guerra. Pai, o que devemos fazer? Ariel orou a seu pai. Ela entendeu que seu pai não era um lutador, ele era um criador, e enquanto o criador estivesse vivo, ele poderia fazer mais anjos, embora levasse muito tempo para criar novas elites. Elites que, com o tempo, foram caindo em batalha nas mãos de demônios. Vou começar o julgamento. Ordene a todos os anjos que fiquem de lado. Ariel estremeceu ao ouvir a raiva no tom neutro de seu pai.
gritando rapidamente ordens para recuar. Os anjos, apesar de confusos, rapidamente pararam suas lutas e voaram para longe do campo de batalha. O único que não parou de lutar foi o anjo da morte, mas Ariel não se preocupou. Ele era muito forte, não morreria disso, sem contar que o pai não iria bater em seu filho preferido. Além disso, ele não iria ouvi-la de qualquer maneira. Tudo aconteceu rapidamente. Os céus começaram a brilhar com uma luz sagrada como se o amanhecer estivesse chegando a esta terra desolada pela guerra. No momento seguinte, uma voz poderosa foi ouvida por todos. Julgamento celestial. Logo vários feixes de luz começaram a cair pelo campo de batalha dizimando todos os demônios e qualquer um ao seu redor ou aqueles atingidos pela luz mais forte. Apesar de não ser um lutador, o Pai Celestial não era fraco. A razão para isso era que até mesmo um ferreiro poderia criar armas para usar a si mesmo, e essas armas poderiam matar até mesmo o mais experiente dos lutadores. O exemplo aqui era o mesmo. Ele não era um lutador, mas era um grande criador. E dentre suas criações, os juízos foram sua maior criação, uma arma que só poderia ser usada por um santo escolhido pelo Pai Celestial ou pelo próprio Pai Celestial, que só poderia ser usada com sua permissão. Uma arma de destruição em massa que usava muita energia. Os gritos dos demônios colocaram um sorriso no rosto de Ariel. Se fosse antes, ela se arrependeria de ter esses impulsos destrutivos. Ela não era assim, mas estava muito esgotada mentalmente para se importar com isso agora. Mesmo nesse caos, Lilith e o anjo da morte não pararam de lutar. E mesmo nesse caos, o antigo dragão também não parava de atacar. Exibindo uma destreza ridícula para seu tamanho, esquivou-se da maioria dos feixes de luz, com apenas alguns atingindo suas escamas grossas e causando pequenas queimaduras que não eram nada. Os dragões são seres naturalmente extremamente resistentes, e como um dragão demoníaco, ele era muito mais resistente ao atributo luz. Aia! Perdemos metade de nossas forças com aquele ataque. Merlin falou enquanto desmantelava os vários escudos de magia. Os pecados capitais evaporaram, e só a preguiça permanece agora. Ele falou pragmaticamente enquanto observava a mulher com longos cabelos negros que estava deitada em um prédio próximo com um miasma pesado ao seu redor. Mesmo a luz do Pai Celestial não conseguiu penetrar completamente naquele poço de escuridão. Ela precisa fingir que está dormindo para usar esse poder? Merlin pensou curiosamente enquanto olhava para pequenas feridas de luz no corpo da mulher. Embora ela tenha conseguido defender a maior parte do ataque, alguns ainda conseguiram danificar seu corpo, o que era compreensível. A luz sagrada era extremamente letal para os demônios, e esse ataque veio diretamente de um dos deuses criadores. Ela só sobreviveu porque tinha muita energia de miasma e porque o ataque não estava focado nela, mas em todo o campo de batalha. Maldito monstro! Yelma resmungou, se não fosse por você me apoiar, ele teria rompido minha barreira. Ele falou, ainda agindo como se fosse mais fraco do que parecia enquanto olhava para sua barreira, que parecia vidro rachado. Eu deveria ter usado todo o meu poder, mas isso alertaria Diablo. É bom ter alguém como Merlin por perto. Graças ao nome dele, qualquer anormalidade será lançada em Merlin como se ele tivesse feito isso. Ele riu internamente. Ariel, não poderei usar minhas energias por um tempo. Você sabe o que fazer, não perca a sua atenção no campo de batalha. Você é o comandante agora. Sim, pai. Os olhos de Ariel brilharam com poder, e logo ela começou a dar ordens. Os anjos voltaram a atacar com força total. E a guerra que era a favor dos demônios agora era a favor dos anjos. Nosso acordo foi concluído. Diablo olhou para os monstros humanoides. Você vai embora. Sim, esta guerra não é nossa. Esperamos que nosso investimento em você não seja em vão, Rei Demônio. Você nos emprestou vários artefatos e agora seu objetivo principal está concluído. Espero que, no futuro, você ajude a lidar com nossos aborrecimentos. Demônios nunca voltam atrás em seus contratos. Nós sabemos, e por isso, ajudamos você. Vejo você no futuro, Rei Demônio.
A criatura criou um portal e passou por ele com todos os seus companheiros atrás dele. Os olhos de Diablo brilharam de aborrecimento quando ele ouviu o rei demônio. Se eu tivesse todos os reis do inferno aqui agora, a guerra teria sido vencida facilmente. Se todos tivessem seguido meu plano, não teria havido tantas baixas. Apesar de seu sucesso no objetivo principal, Diablo estava furioso agora. Ele não apenas perdeu a chave do inferno e sua posição no inferno, mas também perdeu várias elites úteis que poderiam ser usadas no futuro. O plano inicial que ele fez era que todos os reis do inferno estivessem aqui com suas elites e demônios. Mesmo que os anjos fossem fortes, eles não seriam nada diante de milhares de demônios de diferentes infernos. Come 0v/el/b/in /net. Mas nem tudo saiu como planejado. Dos 7 infernos iniciais com os quais ele planejava se aliar, ele só era aliado de um agora, e ele mesmo não tinha controle de seu próprio inferno. Era como se o destino estivesse brincando com ele. Ele odiava quando os planos que ele preparava meticulosamente não se concretizavam. Oh, sim. Ele sabia. Ele sabia que nem tudo iria sair como ele havia planejado. Afinal, ele estava tentando jogar um jogo em larga escala com vários indivíduos poderosos do mesmo nível ou mais fortes que ele, mas ainda esperava uma vantagem para fazer uma manobra maior. Ele não esperava que Perséfone tomasse o inferno grego para si mesma. Ele não esperava que ela destruísse o Bifrost e fechasse o inferno do panteão nórdico. Ele não esperava que aquela tola mulher do inferno shintoísta decidisse lutar contra sua própria filha e ainda perder. Ele não esperava uma atitude semelhante do rei do inferno na mitologia egípcia. Ele também não esperava que teria que destruir um panteão inteiro para ser convocado. Inicialmente, ele planejava apenas destruir os deuses do panteão chinês e usar os demônios infernais de lá, mas subestimou quantas almas precisava para convocá-lo e suas elites. Bilhões de almas eram necessárias, e ele teve que desistir dessas almas também para ganhar tempo para si mesmo. Afinal, o que ele estava fazendo era quebrar o equilíbrio que, em qualquer ocasião, o jogaria no mais profundo abismo do limbo. Sem contar que um maldito inseto invadiu seu território quando ele não estava presente e tomou sua posição. Dizer que ele estava chateado era o eufemismo do milênio. Ele estava lívido. Mas está tudo bem. Nem tudo pode ter saído como planejado, mas eu tenho os ingredientes necessários. Só preciso voltar ao ovo da criação e iniciar o processo. Infelizmente, não posso começar isso agora sem ter vencido esta guerra. Preciso de tempo para que minha ascensão seja perfeita. Os planos começaram a se formar na cabeça de Diablo. Ele queria muito usar o ritual agora, mas sabia que se fizesse o processo, ficaria incompleto. Faltava tempo, e isso era algo que não tinha no momento. Diablo olhou ligeiramente para Yama. Ainda posso usá-los. O rei Yama ainda não havia usado todas as suas elites. Ele estava apenas ajudando a convocar demônios menores. Ao contrário do inferno de Diablo, o de Yama não precisava de um sacrifício para ser invocado. Os demônios, em termos de qualidade, eram muito inferiores aos de Diablo, mas ainda eram úteis. Yama. Antes que Diablo pudesse dizer qualquer coisa, ele rapidamente virou o rosto em uma direção. E essa não foi apenas a reação dele. Literalmente, todos no campo de batalha pararam o que estavam fazendo e olharam na mesma direção de Diablo. Sentiu-se um terror que fez todos estremecerem, e viu-se a imagem de um homem de longos cabelos negros cobertos de miasma, sorrindo condescendentemente, mostrando seus dentes afiados. O olhar vermelho sangue do homem fez todos inconscientemente engolirem em seco. Por um momento, todos pensaram que estavam vendo coisas. Afinal, não havia ninguém na direção que eles estavam olhando. Mas no momento em que esse pensamento apareceu, foi rapidamente levado pelo vento. A sensação sinistra que eles sentiram não era uma ilusão. A prova disso foi quando um gigantesco portão escuro apareceu de repente do nada. A sensação de mau agouro quase triplicou, e o miasma no ar de repente ficou mais pesado. Os portões do inferno. Yama murmurou em choque ao ver o portão que era tão grande que alcançava as nuvens se abrir,
revelando uma grande escuridão sinistra cheia de miasma. Ele convocou mais demônios. E Elma se perguntou enquanto olhava para Diablo. Centenas de milhares de olhos vermelhos se abriram naquela escuridão, enviando outra onda de calafrios a todos. Recue agora. Ariel gritou rapidamente. O que você está fazendo? Afaste-se agora. Você também, irmão. Ela ordenou ainda mais alto. O que está acontecendo? O que é esse miasma agorento? E ainda mais terrível do que Diablo. Ariel estremeceu. O anjo da morte ignorou Ariel. Ninguém poderia ordená-lo. Ele olhou para Lilith, que mostrou emoção em seus olhos sem vida pela primeira vez nesta batalha. Antecipação. Então ela não é uma boneca completamente sem vida. O anjo da morte pensou. Ele sabia que havia algo errado com Lilith. O jeito que ela estava lutando parecia mais sem vida, como se ele estivesse lutando contra um cadáver. Ele está aqui. Diablo cerrou o punho em fúria, a pressão em seu corpo aumentando de acordo com sua raiva. Quem está aqui? Merlin perguntou cuidadosamente, vendo a reação de Diablo. O corpo de Diablo começou a tremer, e a raiva ficou ainda mais visível em seu rosto. E logo ele não conseguiu conter esse sentimento. Aquele maldito usurpador, Alucard. Passos foram ouvidos e logo um homem alto coberto de armadura saiu do portão. Por que você está gritando, Diablo? O sorriso no rosto do homem cresceu sadicamente. Você está menstruada? Ou é porque você sentiu que alguém roubou algo de você? Eu vou te matar, porra. As veias estalaram na cabeça de Diablo. Alucard riu divertido. Controle esse temperamento pelo qual você é tão famoso, ex-rei demônio. As pessoas vão pensar que você é um impostor. Ele falou, enfatizando o ex-rei demônio. Seus olhos brilharam sadicamente quando ele viu a reação de Diablo. As veias estavam literalmente estourando na cabeça de Diablo. Ele nunca havia se sentido tão zangado antes em sua vida. Alucard. O poder do corpo de Diablo explodiu, fazendo com que todos perto dele voassem para longe. Errado. O miasma, junto com o poder vermelho, cobriu o corpo de Victor, o rei demônio, Victor Alucard, Victor ficou encantado com a expressão de raiva de Diablo, que parecia prestes a perder o controle a qualquer momento, e os rostos chocados dos demônios que desconheciam esse fato. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 684. Um novo jogador entra na guerra. 2 Diablo, apesar de toda a sua raiva, tinha apenas uma coisa em mente. Como ele simplesmente atravessou o portão. Como ele não teve que sacrificar nada. O ato casual de Victor quebrou completamente a visão de mundo de Diablo. Como isso é possível? O que ele tem? Diablo queria freneticamente saber a resposta. É porque ele não é um demônio. Sim, deve ser isso. Não havia outra explicação plausível. Mas tal pensamento não durou muito quando uma sucubus passou pelo portão e ficou atrás de Alucard como uma boa serva. Logo depois mais duas mulheres saíram do portal. Uma mulher mais alta com um grande machado e a outra mulher de pele azul, chifres e asas. O poder que Sucubus exercia estava no mesmo nível das elites mais fortes de Diablo, sem mencionar os antigos demônios pilares que ficaram ainda mais fortes ao rivalizar com Baal. Mais uma vez, o rei demônio foi obrigado a perguntar: como? As mulheres são claramente demônios de alto nível, então como elas simplesmente atravessaram o portão? Diablo não sabia o que estava acontecendo. Mas descobriria porque se pudesse acessar o mundo fora do inferno facilmente, não teria que passar por tantos problemas. De repente, a irritação de Diablo aumentou ainda mais quando ele percebeu que este usurpador tinha algo que ele não tinha, algo que deveria ser seu por direito como rei. O homem respirou fundo. É tão bom respirar o ar do mundo dos vivos novamente. Ele falou com um sorriso. Não é? Ele olhou para os demônios com um grande sorriso, e lentamente seu rosto começou a distorcer até que apenas um ser vermelho escuro das profundezas do inferno apareceu na frente deles. O corpo de Victor estava completamente coberto por esta forma distorcida. Ele flutuou no céu e seu poder vermelho escuro explodiu em um pilar de energia subindo aos céus.
Santo Padre, quanto poder ele tem! Ariel engoliu em seco. Ela não podia nem imaginar que este era o mesmo homem que a salvou da morte. A quantidade de malevolência dentro dele era ridícula, e os anjos não podiam mais se aproximar do campo de batalha. Era como se aquele lugar fosse parte do próprio inferno, e o que o causava era todo aquele homem e seu poder. Tanta negatividade. É como se eu estivesse no próprio inferno. Pela primeira vez, algo em Diablo mudou, e um olhar apreensivo apareceu em seu rosto quando ele olhou para aquele homem. Eu o subestimei tanto. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. E Elma falou em um tom muito sério. Concordo plenamente com você, meu rei, Merlin comentou com um olhar de admiração. Tanta energia, é como um poço sem fim. O que é isso? Merlin sabia muito bem quem ele era, mas ele realmente queria saber o que ele era. Afinal, uma existência que poderia conter tanto poder dentro de um corpo minúsculo definitivamente não era normal. Minhas legiões de demônios dos lugares mais profundos do inferno. É hora de se divertir. Oh! Vários rugidos demoníacos foram ouvidos simultaneamente. A atmosfera ficou pesada e ficou muito difícil respirar em todo o campo de batalha. O miasma cresceu tanto que até o anjo da morte teve que se afastar. É hora de pintar esta guerra com as nossas cores. As cores de centenas de milhares de legiões de demônios comandados por mim. Um líquido escuro começou a sair do portão do inferno, espalhando-se por todo o campo de batalha. Impossível. Isso é puro miasma. Diablo comentou em estado de choque. Sim, ele sabia que existia, e nos lugares mais profundos do inferno, você pode ver rios de miasma, mas ela nunca soube que poderia ser controlado. O miasma era tão sinistro e denso que o mais fraco dos demônios de Diablo estava morrendo apenas por tocar nesse miasma e respirar nele. Só. O que você fez com o meu inferno, Alucard? Eu fiz melhor. Levantem-se, meus demônios. Centenas de milhares de olhos vermelhos apareceram no rio miasma e criaturas começaram a emergir dele. É hora da guerra. Com essa declaração, o caos absoluto começou. Demônios começaram a sair do miasma espalhado no chão, e mais demônios começaram a sair do portão. Centenas de milhares de demônios de repente infestam todos os campos de batalha. E cada um desses demônios era tão forte ou mais do que um demônio de elite. Não havia lacaios aqui. Victor não permite mediocridade. Ou você fica mais forte, ou morre tentando. A filosofia de Skatasha estava bastante impressa em sua mente. E foi essa filosofia que forçou esses demônios a evoluir e se tornarem mais fortes. Claro que o pequeno impulso que ele deu contribuiu muito. Santo Deus, o que estou vendo? Ariel estava incrédula. Puta merda, isso é loucura. O que é esse homem? Uriel falou. Idioma, irmão. Ariel rosnou. Foda-se a linguagem. Olhe para isso e tente agir normalmente. Uriel apontou para o caos literal que ocorreu na frente deles. Essas terras vão precisar de centenas de anos para se recuperar de tanto miasma se ele se recuperar. Comentou Cassiel. Este não é o momento de se preocupar com as terras, mas com o que devemos fazer. Uriel apontou. Aquele homem, Alucard. Ele basicamente nos expulsou da guerra e assumiu a responsabilidade. Não é mais a luz contra as trevas, mas as trevas contra as trevas. A escuridão de Alucard é como um abismo carmesim de negatividade e depravação, e Diablo parece uma criança na frente dele. Como é possível alguém tentar a energia negativa em seu corpo? Ele estremeceu. Pai, o que devemos fazer? Ariel perguntou depois de absorver as palavras de Uriel. Nada. Aquele homem está seguindo o caminho que se tornará o meu completo oposto. Se eu sou o Deus da criação, luz e positividade, ele será um Deus da destruição, escuridão e negatividade. Ariel arregalou os olhos. Bem, mas isso é impossível, certo? Ele ainda é muito jovem. A semente da divindade ainda é um pequeno broto, mas definitivamente está lá. E crescendo a um ritmo ridículo, como se alguém ou algo estivesse regando a semente com nutrientes propositalmente. A única coisa que consigo pensar é na árvore da negatividade vivendo no inferno.
Ela deve ter lhe ajudado de alguma forma. Pai, você parece muito convencido de que isso vai acontecer. Por quê? Porque foi o que aconteceu uma vez no passado. Embora tenha sido a árvore do mundo da positividade que ajudou o indivíduo. O que nós devemos fazer então? Não interfira, ajude os anjos a curar, prepare-se para interferir a qualquer momento na guerra e, o mais importante, observe as ações do novo rei. Precisamos saber que tipo de pessoa ele é. Ter tanto poder em suas mãos tornará o indivíduo bastante ambicioso. E isso é perigoso. Seguindo as ordens de seu pai, Ariel começou a fazer o que lhe foi dito. A Ascatashi estava rindo loucamente, e sua risada estava deixando Alexis desconfortável. Ela ficou completamente louca de vez? Aleixo pensou. Isso é incrível. Olhe para isso. Ela apontou animadamente para o caos acontecendo. Olhe para aquele homem. Ela apontou para Victor. Meu Deus, ele é perfeito. Ela colocou as duas mãos em suas bochechas e sorriu ainda mais. O brilho louco em seus olhos era muito preocupante. Para Alexios, pelo menos. Vlad, Kaguya, Afrodite e Natasia apenas ignoraram como se isso fosse normal, o que era. Pelo menos quando se trata da reação de Skatasha Victor, incrível. Sua alma é imaculada. Afrodite falou com claro choque e alívio em seu rosto. O que você quer dizer? Kaguya perguntou. Quando Victor apareceu, senti nossa conexão se restabelecendo e pude ver sua alma. E apesar de ter tanta negatividade e malevolência dentro de seu corpo, sua alma não está corrompida. O que é uma coisa incrível. Afinal, ele estava no inferno mais profundo e consumindo demônios. Algo deveria ter mudado, mas nada mudou. Na verdade, sua alma está brilhando ainda mais do que nunca. Roshani protegeu muito bem a alma dele. Afrodite pensou aliviada. Ele se tornou adulto, Vlad murmurou enquanto olhava para Victor. Quando os vampiros se tornam adultos, basicamente renascemos em um corpo mais forte. Comemos nosso corpo anterior e produzimos um corpo melhor. Todo esse processo é feito automaticamente em um casulo. E o Victor já era forte antes, mas quando ficar adulto, presumo que já esteja no nível de Skatashi com possibilidade de lutar contra adversários mais fortes graças ao seu amplo arsenal de armas e almas dentro dele. Vlad estreitou os olhos. Ele se tornou mais poderoso do que eu poderia imaginar. Skatashi nem se preocupou em refutar Vlad. Seu sorriso, expressão e reação indicavam tudo o que todos precisavam para saber que Vlad estava correto. Vlad tentou olhar dentro da alma de Victor, e ele abriu os olhos em estado de choque. A quantidade de almas dentro dele era incalculável. Como está a alma dele? Mesmo para um progenitor, há tanto que podemos absorver. A árvore do mundo. Não admira que ele possa usar miasma e tenha tanta energia negativa. Eu não acho que você precise intervir, Vlad, Natasia comentou divertida com foco total no homem flutuante. O rosto de Vlad se contraiu um pouco com a observação de Natasia. Esse homem continua me dando dor de cabeça. Bem, pelo menos agora, eu tenho um forte aliado para lutar contra os Elder Gods. Mas eu preciso fortalecer essa aliança. Vlad não pôde deixar de achar seus próprios pensamentos irônicos. Ele queria afastar o Victor e agora o queria como aliado. O que quer que ele tenha se tornado. É bom ver meu marido de volta. Kaguya falou. Um pequeno sorriso feliz apareceu no rosto das meninas quando ouviram o que Kaguya disse. Até a própria Skatashi parou de reagir como uma maníaca louca e recuperou a compostura, embora seus olhos brilhando na imagem de Victor fossem bastante perceptíveis. Isso é verdade. Estou feliz que ele está de volta. Afrodite sorriu ainda mais gentilmente. Que bom que nosso plano funcionou. Aquele momento em que Diablo estava sozinho e distraído foi a melhor oportunidade para agir. Natasha falou. Kaguya assentiu e acrescentou. É uma pena não poder ir até ele agora. Esse miasma vai me matar. Talvez haja algo que Victor possa fazer para neutralizar esse miasma ou nos tornar resistentes a ele, Afrodite falou. Isso é impossível. Vlad ia falar, mas foi interrompido por Skatashi. É de Victor que estamos falando.
A ruiva sorriu mais gentilmente. Nada é impossível para ele. Vlad apenas ergueu a sobrancelha para aquela demonstração de confiança. Eles confiam completamente nele, hein? Bestas demoníacas de diferentes formas, voadoras ou terrestres, avançaram, destruindo todo o exército de Diablo. Demônios de diferentes formas e tamanhos seguiram o exemplo, tudo sendo morto e destruído com uma brutalidade e ímpeto dignos de um verdadeiro demônio. As legiões atacaram sem medo ou piedade, e a morte foi tudo o que se seguiu. Há muito tempo, Diablo ordenou que suas elites atacassem, e algumas o fizeram, mas algumas elites mais inteligentes simplesmente aproveitaram o momento para fugir. Como o pecado da preguiça, ela era preguiçosa, mas não estúpida. Usando seu miasma, ela usou uma técnica que a fez desaparecer no miasma. Como um demônio que nasceu nos lugares mais baixos do inferno, essa era uma habilidade passiva dela. A preguiça estava muito acostumada a nadar no rio do miasma. Afinal, ela nasceu naquele rio. Diablo estava perdendo e rápido. Ele também estava perdendo a ajuda de Yama. Era óbvio que Yama não iria lançar seus demônios em uma guerra sem sentido. Com irritação, Diablo olhou para o dragão e falou: "Mate-o, agora." Ele apontou para Alucard. O dragão que voava no céu voou em direção a Alucard, e os demônios e bestas voadoras não foram capazes de detê-lo. Roa! Um rugido estrondoso chamou a atenção de Victor quando ele se virou de uma forma bastante entediada para o dragão que avançava em sua direção. "Abra o caminho." Victor, que já estava de volta à sua forma normal, ordenou aos demônios. E a ordem de Victor foi como uma proclamação divina para eles. Sem perder tempo, a ordem foi cumprida com a máxima eficiência. Logo foi criado um espaço para Victor e o dragão. "Vini, assuma o comando por enquanto." "Sim, meu rei." Victor levantou a mão em direção ao dragão, que brilhava com o poder vermelho. Então, com um único gesto de abaixar a mão, foi como se a gravidade se multiplicasse várias vezes no corpo do dragão. O dragão perdeu o equilíbrio e caiu no chão com os membros estendidos. Devido ao peso do próprio dragão, seu corpo se arrastou no chão até que seu focinho ficasse bem na frente de Victor. Victor deu um pulo, ficou em cima do focinho do dragão e olhou diretamente nos olhos. "Submissão ou morte, escolha." A voz de Victor enviou um calafrio sinistro a todos ao seu redor. O corpo do dragão estremeceu ao sentir o olhar daquele homem. Mesmo estando orgulhoso, e não querendo abaixar a cabeça, coisa que nem por diabo fez, ele também não queria morrer. Ele sabia que aquele homem poderia dar uma morte que o atingiria tão rápido que ele nem saberia o que havia acontecido. O dragão fechou os olhos e a vontade de lutar esvaziou-se de seus olhos. "Bom." O homem sorriu amplamente. Ele acariciou a cabeça do dragão um tanto gentilmente. "Você e eu faremos grandes coisas, meu amigo." O dragão abriu um pouco os olhos. "Amigo?" Ele pensou com um sentimento estranho nessas palavras. Ele não entendeu o que eles queriam dizer, mas parecia surpreendentemente bom. Victor olhou para o dragão, satisfeito. "Diablo, de fato, é um demônio muito gentil. Ele me deu um presente tão legal, e eu realmente aprecio isso." Veias saltaram na cabeça de Diablo quando ele ouviu o que Victor disse. A única razão pela qual ele não cuspiu sangue agora em sua raiva foi porque ele não era humano. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.